CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN, Café com Política. Olá, Bruno, um bom dia para você, tudo bem? Olá, Carol, muito bom dia para você, muito bom dia para todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Galera já tá com o pezinho sexta, né? Toda sexta já é quase sábado, né, Carol? Sim, e os vereadores ainda mais, não é mesmo? Porque tem recesso em julho, né? Galera gosta, né? Galera gosta. Tá certo, acho que faz parte também do jogo, né? O que eu achei meio absurdo lá atrás foi quando o pessoal aprovou férias, né? Aí eu já achei meio forçação de barra, né, Carol? Mas o recesso faz parte, ok, já é uma tradição aí também, todo mês de julho você tem tradicionalmente esse período de férias também, muitos acabam viajando, enfim, ok, faz parte do jogo. Agora, o que eu achei muito ruim lá atrás foi esse lance das férias fora o recesso, né, Carol? Porque aí eu acho que não estica faz ainda muito mais sentido, este né? período, né? No caso do final. Aí eu acho que não faz nenhum sentido não, né? E você sabe que muitas às vezes correm nessa reta final, né, Carol, para poder fechar aí o balanço do semestre e aí depois começar já no retorno ou mesmo nessa finalização fazer balanço dos mandatos, né, fazer divulgação junto às suas bases eleitorais, aí eles vêm com aqueles índices de produtividade, mostrando o que foi feito, quantas indicações foram apresentadas, se apresentaram requerimentos, projetos de lei mais importantes, como tem sido a atuação, qual tem sido o foco, né? Então o pessoal aproveita para fazer esse fechamento de mandato, né? E agora, nessa reta final, vamos dizer assim, porque eu digo reta final, porque a uma altura dessa do campeonato no ano que vem, a gente já vai ver todos eles aí completamente com a campanha na rua, mesmo sem ter iniciado o processo eleitoral ainda. Já né, com composições, com certeza. Né? Ah, sim, já fazendo campanha abertamente, viu, Carol? A gente já está vendo alguns vereadores das cidades da região fazendo campanha. Eu sinto uma movimentação muito forte, como há algum tempo não se via. Eles já estão bastante antecipados. Com uma semana para o recesso, imagino que projeto de lei, preocupação com alguns itens de pauta não vai acontecer. Tradicionalmente já não é assim. Como que você vê isso, Bruno? Não tem mesmo, né? Agora é mais vamos dizer assim, só deixar na banguela pro carro terminar de descer até chegar o recesso, viu, Carol? É claro, a gente tem que pensar que é o seguinte, né? A gente precisa avaliar cada vez mais o trabalho dos parlamentares, e até é interessante a gente estar falando sobre isso, esse período de recesso. A gente precisa avaliar o trabalho dos parlamentares, Carol, cada vez menos com base na lógica do quanto vale é por quilo, né? Ou seja, quanto mais melhor, né? Na baciada, e a gente precisa avaliar cada vez mais do ponto de vista da qualidade política. O que eu sempre digo é o seguinte, né? Analisando, pensando, estudando sobre legislativos municipais há muito tempo. Eu acho que os vereadores, eles produzem coisas demais, Carol. E quando eu falo que eles produzem coisas demais, eles produzem muitas coisas que não faz muito sentido, ou que não deveriam concentrar energias e esforços para ficar fazendo. Projetos que por vezes não têm muito impacto, projetos que são pura e simplesmente ali inserção de datas especiais, ou por vezes até concessão de honrarias, né? Por quê? Porque o trabalho de legislar, de fazer um convencimento público, de conseguir endossar e ter apoio por vezes por parte do Poder Legislativo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito mais dificultoso. O Executivo tem uma capacidade de poder implantar a sua agenda, de poder ter projetos que têm mais impacto, até pelas questões constitucionais. Então os vereadores, eles precisariam cada vez mais, ao lançar mão, vamos chamar aqui, desse poder de macro-legislar ou de criar legislação, eles precisavam criar cada vez mais elementos para poder criar cooperação, pensar em como, né, avançar com projetos que têm mais impacto, levando em conta menos a quantidade e mais a qualidade. O problema é que está na ponta, né? O problema é que muitos dos eleitores também demandam deles uma quantidade de coisas que não faz muito sentido. E aí eles são reativos em relação à pressão que os próprios eleitores depositam também sobre eles, né? É um efeito. Uma das pautas interessantes aqui para a gente registrar é na cidade de Jaguariúna. A Câmara, nesta segunda-feira, faz uma audiência pública que vai avaliar se a Prefeitura cumpriu meta fiscal. É sobre esse primeiro quadrimestre de 2023. Os números vão ser apresentados pela secretária de Administração e Finanças, a Elisanita Aparecida de Moraes, aberto ao público, com transmissão pelo YouTube. A audiência começa às 6 horas da tarde. Como que você vê esse tipo de iniciativa? Cidadão que gosta de acompanhar, é uma boa oportunidade?
uma boa oportunidade de estar pegando carona numa pauta nacional aí, né, Carol? Porque a gente está discutindo tanto sobre a questão do arcabouço fiscal, meta fiscal, ter capacidade de ter algum tipo de, vamos dizer assim, de recurso mais em caixa para fazer investimento de maneira responsável. Eu acho legal quando você tem, particularmente no legislativo, né, no âmbito do município, essa chamada de responsabilidade também dos cidadãos para poder acompanhar o trabalho da Câmara. E quando a gente fala de questão de meta fiscal, nós estamos falando de algo que é importantíssimo, né? Posto que a gente tem a maior parte dos nossos municípios, né, Carol, com pouca capacidade de, por vezes, conseguir, de fato, manter boas metas, né? Não é à toa que muitos dos pareceres aí dos tribunais de contas vêm justamente contrários, por quê? Porque você tem dívida em crescente, você tem dificuldades de conseguir manter uma folha de pagamento legal e, ao mesmo tempo, sobrar recursos para poder fazer investimentos em áreas estratégicas. Então, se você cria uma espécie de monitora como tem sido isso, como tem sido esse avanço, né, o quanto o município conseguiu cumprir daquilo que estava sendo pensado inicialmente, o que está batendo fora. Eu acho que o legislativo faz aquilo que é o papel mais importante até do que criar normas ou de legislar, Carol, que é realizar a fiscalização e é fazer a fiscalização no que diz respeito, no que impacta diretamente na lógica orçamentária, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Tomara que isso sirva, inclusive, aí como não só palco político, vamos dizer assim, mas como sirva também como um espaço para você poder pensar o que não está legal e sugerir as correções, né? Dentro de um prazo viável para poder ser feito. Legislativo, cidadão ir acompanhando, não deixar que aconteceu lá em Cosmópolis, como registramos bem, que caiu até no cadastro dos devedores. Aí já com 143 milhões e 700, não adianta mais ficar discutindo meta. É aquilo que a gente falou, aí já não tem meta, né? Aí a gente já furou, já estourou a meta, o teto, tudo várias vezes, né? Aí já afundou o barco, né? Então acho que isso é interessante mesmo. Poder mostrar e ver as correções que são feitas. Até porque, vamos nos lembrar aqui, né, Carol? Cada centavo que é empregado por parte do Poder Executivo tem a chancela do Legislativo. E eu acho interessante, às vezes, conversando com vereadores, que meio que lavam as mãos, né? Ah, mas isso é responsabilidade da Prefeitura, do Executivo. Não, não é assim. O Legislativo, ele ajuda a fazer o gerenciamento do recurso na medida em que ele endossa aquilo que está sendo investido, né? Então você não pode se eximir da sua responsabilidade. Calor tem culpa. E se identificar irregularidades, já faz a alteração que é necessária, ou já bloqueia, não aprova, enfim, assim vai. É isso, a gente está terminando nosso cafezinho desta sexta-feira, tem encontro francês rolando hoje, né? Pois é, né? O Lula tá lá na França, o que será que vai ser servido? Né? Vixe, você sabe que ele fez um discurso mais cedo, né, Carol, botando o dedo na ferida lá, né? Ele discutindo as questões lá do acordo da União Europeia com o Brasil, que é um acordo que vem sendo aí costurado desde 99, depois foi chancelado em 19, aí não teve muito acerto, ele ficou meio bravo lá, elevou o tom da conversa toda e disse que a pauta prioritária dos países mais ricos tem que ser ajudar os mais pobres a combater a desigualdade. Então deu uma cobradinha lá, viu, na galera. Macron apareceu com uma cara em algumas fotos. Meio tempestade, né? Achou que ia ser um pouco mais afagos, né? Mas tá certo. Política é disso também, né? Tem que apertar às vezes para poder ver se não é só sorriso. Não dá, não tem como. Obrigada, boa sexta, bom final de semana. Segunda a gente está de volta com o Café com Política. Imagina, valeu, Carol, os nossos queridos ouvintes CBN Campinas. Forte abraço aí, aproveite bastante o final de semana. Segundona, estamos aqui novamente.